Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala sobre macroeconomia, mas como o canal aqui ele é voltado para investimentos, é claro que a gente vai tentar associar essa macroeconomia a investimentos, principalmente em bolsa de valores, a compra de ações. Então, esse mês a gente está falando muito sobre small caps, inclusive no final desse mês tem um workshop sobre small caps, e aí o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi pesquisar quais seriam as melhores small caps de acordo com o modelo de Graham. Um modelo bem consolidado já desde a década de 40, 50, lá nos Estados Unidos, e a gente aqui no Dica de hoje tem uma carteira chamada carteira de Graham que está aí vigente desde 2017 com ganho no período de 600%. É realmente muito alto. Isso mostra como é assertivo esse método. Mas tudo isso a gente vai falar depois da vinheta. Enquanto isso, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e aproveitem e comentem lá embaixo quais ações vocês acham que vai entrar nesse estudo aqui. Bom, pessoal, eu quero começar esse vídeo de hoje falando um pouquinho por que a gente está falando tanto sobre small caps, tá? E é muito importante que vocês prestem atenção nessa parte, porque depois no final a gente vai mostrar quais são as small caps pelo modelo de Graham, tá? Para quem não sabe, small caps são empresas com pequeno volume de negociação e com pequeno valor. E vocês vão ver agora nesse início como é que elas costumam subir mais do que as outras ações em períodos principalmente de queda de juros, tá? Então eu vou pegar aqui alguns exemplos para vocês darem uma olhada que eu acabei pré-selecionando antes e vai ficar muito claro para vocês. Então, a gente pegou aqui, ó, taxa de juro desse título futuro, e eu não estou falando de taxa Selic, eu estou falando de título futuro. Então o DI 2025 era um título que já era negociado lá atrás, quando? Aqui, ó, em 30 de dezembro de 2015. E você vai ver que a taxa de juro cai até aqui meio de 2021. E se vocês procurarem qualquer gráfico, vocês vão perceber o quanto a bolsa subiu nesse período. Para ajudar vocês, 30 de dezembro de 2015 estava ali por volta de 41 mil, 42 mil pontos. Naquela mínima ali de juros, a bolsa chegou na máxima dela de 131 mil pontos. Então isso significa um crescimento de 3 vezes o valor. Se a gente tiver uma queda de novo desse patamar, vamos imaginar que a bolsa chegou ali agora na mínima 94, 96 mil pontos, a gente estaria falando, é claro, dentro de alguns anos em bolsa 300 mil pontos praticamente, se tiver essa mesma queda de juros. Então, por que é importante a gente falar disso nesse momento, né? E aqui eu tô falando de Bovespa. Se eu pegasse small cap, é mais ainda, tá? Por quê? Porque a gente entra num momento agora que a taxa de juro, a Selic, começa a cair, né? Então ela cai ali em agosto, 13,75 para 13,25. Essas próximas semanas aí já tem outra reunião ainda em setembro que deve cair de 13,25 para 12,75 de acordo com a última ata. Então, diminuindo a taxa de juro, o que acaba acontecendo? Aquela pessoa que é assalariada e que pegou o empréstimo, por exemplo, no banco, esse empréstimo tende a ficar mais barato. Se aquele banco não quiser renegociar e ficar mais barato, provavelmente ela vai conseguir pegar dinheiro em outro banco e aí ela transfere essa dívida, por exemplo. Então, à medida que for caindo esse juro, fica mais barato, porque o banco capta esse dinheiro mais barato, logo ele consegue emprestar isso mais barato, mesmo que a pessoa tenha o mesmo risco. Aquela empresa igual a Renner, igual a C&A, igual a Magalu, igual a a Marisa, por exemplo, que tem o próprio cartão dela, ou que tem parceria com algum banco, o que acaba acontecendo? Ela consegue disponibilizar crédito de novo para as pessoas. E além disso, com a queda de juros, as empresas acabam fazendo novos investimentos, né? Por quê? Porque agora o custo de captação dessa dívida é menor. E aí, quando ela faz investimento, ela contrata gente. Quando ela contrata gente, diminui a quantidade de desemprego no Brasil e aumenta essa massa salarial bruta, né? Então a quantidade de salário total do Brasil que vai utilizar esse dinheiro para consumo acaba ficando maior.
E aí a economia como um todo cresce, e aí a gente entra num círculo virtuoso, tá? Então a tendência é que a gente veja isso. E olha que a Bolsa cresceu 3 vezes naquele período, com o PIB do Brasil crescendo todo ano assim, 1%, 1,1%, 1,3%, 1,2%. As previsões é que o Brasil nos próximos anos cresça mais de 2%. Então a gente pode ter, inclusive, eu não estou falando altas maiores porque a taxa de juros não chegou a esgarçar tanto quanto naquela época, que a taxa de juro futuro subiu a 16,80, tá? Mas a tendência é que tenha uma grande valorização também. Agora, como eu sou muito idôneo aqui dentro, eu quero aproveitar para mostrar um outro gráfico para vocês e avisar para vocês que a primeira pernada de alta vocês já deixaram para trás, né? Então, o que aconteceu? A taxa de juro, né? Agora eu estou pegando o DI 2031. Por que eu troquei do 2025 para o 2031? Porque quando eu peguei ali o gráfico em 2016, 2015, 2016, o 2025 era o título de 10 anos. Agora eu estou pegando 2023, né? É um título longo, parecido com aquele. Eu poderia ter pego até o 2033, mas ele está com uma liquidez menor. Então eu estou pegando aqui um título que tenha mais ou menos o prazo que o 2025 tinha lá atrás contra 2015 e 2016. Então já caiu de 13,70 para aqui, ó, para 11,12. Então a primeira pernada de alta já foi. Eu até mostro isso na nossa carteira de Small Caps, por exemplo. Então a gente vê aqui, ó, o índice Small Cap desde janeiro, aqui desde 1º de janeiro, ele sobe 15%. E a nossa carteira atualizada hoje já está subindo a uns 46%, 47%. Tá? Por quê? Porque a gente vai selecionar empresas que são boas. E aí eu vou fazer uma pausa agora aqui nessa explicação para falar para vocês sobre o workshop. O nosso workshop que a gente vai fazer nos dias 21, 26 e 28 de setembro, você só vai assistir se você clicar aqui embaixo no link da descrição. E aí eu vou mostrar por A mais B tudo isso que eu expliquei agora em 5 minutos. Aí a gente vai aprofundar mais nisso tudo, porque não é só juro, tem um monte de coisa envolvida por aí. Então eu quero aproveitar para chamar vocês para o workshop. Se inscrevam se vocês quiserem participar. Quem não quiser participar e não clicar ali embaixo, eu não vou encher o saco, tá? A gente não vai ficar mandando e-mail nem nada disso e etc. Quem se inscrever, a gente vai mandar e-mail. Então é importante que você se inscreva. E tem mais, se você se inscrever aqui embaixo, entrar no grupo do Telegram, aí você vai ter uma aula extra no dia 19. E a aula extra do Telegram, tá, vai ser muito interessante, vai ser antes de todas as outras. Então não deixe de se inscrever lá embaixo. Assim, se você se inscrever também, você vai receber 2 PDFs com 2 das nossas teses, em que você vai acabar recebendo e você vai ver, mesmo que você depois não compre nenhum produto do Dica de hoje, você vai ter acesso a essas 2 teses. Uma que já se confirmou, que já subiu mais de 100% esse ano, e outra, mas que ainda tem um potencial grande, e outra que a gente colocou agora há pouquíssimo tempo na carteira e que ainda não subiu, tá? Mas que também tem aí um potencial, na minha visão, de uns 300%. Então não deixe de clicar ali embaixo e se inscrever. Agora, eu quero aproveitar para voltar aqui no vídeo e falar sobre um outro ponto daqui que eu acho que é importante. Então vamos lá, por que o Daniel está falando de Small Cap nesse momento? Esse aqui é um gráfico comparativo do Ibovespa contra o índice Small, né? Isso aqui nos últimos 6 meses. Se a gente parar para observar aqui onde está o meu cursor, você vai ver que no período que caiu a taxa de juros ali do gráfico que a gente mostrou, o Small Cap estava uns 2 ou 3% abaixo do Ibovespa e ele passa a ficar aqui, ó, 26 a 19 mais ou menos, então ele passa a ficar 7 assim. Então nesse período de queda de juros você vê que o Small Cap ele sobe 10% acima do Ibovespa, né? Agora o que aconteceu? Enquanto o Ibovespa cai uns 4 mais ou menos e cai de 19 para 16, o Small Cap cai de 26 para 18, 19. Então ele cai muito mais. E você consegue ver isso nesse outro gráfico, que mostra aqui que está abrindo de novo a boca do jacaré.
que a gente gosta de dizer, ó, Ibovespa subindo e Small Cap caindo, né? Aqui é ao zero. Quando isso? No último mês. Então, vocês vão sempre ver a gente falar para vocês sobre ativos que não estão na moda. Essa é uma grande diferença da nossa casa de análise para as outras. Outras casas de análise, o que eles estão buscando, né? Na sua maioria das vezes, eles estão buscando aquele assunto do momento que está muito hypado, que todo mundo está falando sobre o assunto, porque isso vai trazer mais engajamento. E é claro, eles acabam crescendo mais do que a gente. Por quê? Porque agora o cara não está procurando small cap, ele está procurando outra coisa. Só que o meu compromisso é tentar fazer o máximo para você ganhar dinheiro. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Eu quero mostrar aquele ativo que está mais descontado, ou seja, aquilo que o pessoal não está falando. Normalmente as pessoas começam a falar daquilo que eu falei depois. Para vocês terem uma ideia, aquela alta ali que a gente mostrou de small cap foi em março, né, que ela começou. A gente lançou um produto de small cap em janeiro, por exemplo. Então a gente teve o produto em janeiro, recomendou em fevereiro, e aí quando subiu em março, abril, maio e junho, aquela primeira pernada de alta, que eu falei que vocês já perderam ou não, né? Quem entrou não perdeu, mas né, já estava comprado. Esse que é o nosso interesse. É claro que a gente nem sempre vai dar essa sorte de subir no mês seguinte, mas a gente busca ao máximo conseguir essas assimetrias positivas para a pessoa. Então isso nos obriga a ser contrarian, nos obriga a colocar ativos que estão nesse momento depreciados e que não é aquilo que o pessoal está buscando. Tá? Então esse é um grande ponto que eu acho que a pessoa deveria considerar. Então assim, esse é o motivo que você deveria investir em small caps agora. Mas agora, deixando de lado, né, toda essa parte, vamos falar sobre as ações que entraram na suposta, né, vamos dizer assim, carteira de Graham. Quais seriam aquelas pré-selecionadas para Graham? E aí, Graham, é importante a gente falar que isso está baseado no método do livro Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Tá? O primeiro livro dele, se eu não me engano, foi de 1900... Não vou chutar. Eu não lembro aqui direito, mas foi ali década de 50 mais ou menos, mas um modelo que ele já trabalhava desde a década de 30. Tá? Então, a gente está falando de um modelo que já tem quase 100 anos e que dá muito resultado. Como eu falei aqui no Dica de hoje, a gente tem uma carteira de Graham que aí não é só de small cap, que já bateu 600% em 6 anos e 2 meses. Tá? O Ibovespa subiu uns 80% nesse período, para vocês terem uma ideia. Então, vamos agora falar o seguinte, como é que funciona esse modelo de Graham? Você precisa ter empresas, segundo o livro, empresas que tenham lucro ao longo de 25 anos. A gente aqui não pega os 25 anos, a gente pega 5, 6 anos, para facilitar, até porque 25 anos é quase o prazo do Plano Real. Né? Então, o Brasil era outro país naquela época. Então, se eu pegar 25 anos, é diferente da América, que já tem ali um prazo muito longo de economia mais sólida. O Brasil ele não tem esse prazo. Então, a gente pega aqui 6 anos. Tá? E além de pegar esses 6 anos, a gente precisa ter empresas lucrativas, empresas que tenham lucro por ação positivo, empresas que tenham valor patrimonial por ação positivo. Tá? O Graham ele ainda fala que é importante que a empresa tenha que crescer ao longo de 10 anos pelo menos 33%. Isso eu tirei aqui, eu não coloquei esse filtro adicional nessa tabela. Então vamos aproveitar para dar uma olhada quais são essas ações aqui. Eu peguei empresas que têm capitalização entre R$250 mil de negociação diária. Na verdade não é capitalização, negociação. R$250 mil por dia até 20 milhões por dia. Tá? Eu usei esse filtro como sendo small cap. Então uma Petrobras não vai estar aqui, uma Vale não vai estar aqui, uma Ambev não vai estar aqui. Tá? Inclusive até algumas empresas pequenas acabaram não entrando, mas foi o filtro que eu utilizei. E quando a gente pega aqui as principais empresas que deram mais desconto frente ao modelo de Graham, que aí a gente tem outros vídeos aqui falando como é que é o modelo de Graham. A gente teve aqui Banco Amazônia, aqui, o BASA 3, foi a melhor de todas. Depois Eucatex, Euca 4, Gerdau Metalúrgica, Goal 3, Graziotin, aí entrou a CGRA 3 e a CGRA 4 aqui. Além disso, Celesc, Mitre e Bradespar.
tá? A gente colocou aqui, quem comprar essa aqui não compra essa aqui, obviamente, né? A gente colocou várias aqui pelo seguinte, tá? Porque aqui tem um ponto que é importante. A gente não está fazendo análise dessas empresas. Tá? Então eu não sei se alguma dessas empresas está com lucro muitíssimo alto por causa de qualquer evento societário, enfim, porque ganhou um processo judicial, porque conseguiu recuperar crédito de imposto, porque acabou de fazer uma compra vantajosa, por exemplo. Então eu não sei se aconteceu isso em alguma delas. Então, quando você não faz análise, é muito importante que você diversifique. Então, aqui eu estou pegando pelo menos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ações, tirando ali Graziotin, que tem 2, então seriam 7 ações. Então, se porventura uma ou outra tiver dessa forma, você tem aí 7 ações que vão acabar contrabalançando essa diversificação. E é interessante a gente ver que entrou empresas de vários setores, né? Entrou uma empresa igual a Mitre, que é de construção, entrou uma elétrica, entrou uma empresa que é exportadora, siderúrgica, entrou uma empresa igual um banco aqui, né? Entrou uma Eucatex, que aí já fala de pisos e revestimentos, e entrou até uma empresa de varejo, que é a Graziotin. Então, ficou muito interessante essas empresas aqui da própria Graham. Então essas seriam as companhias, e aí eu quero aproveitar para falar para vocês o seguinte, não deixem de se inscrever no workshop ali embaixo, tá? A gente vai voltar a falar dessas empresas lá dentro do workshop, aí sim, né, tentando trazer um pouquinho mais sobre uma ou outra coisa que pode ter de problema, que seja de governança, que seja um problema de uma liquidez muito baixa, um problema de ser estatal, um problema de ser uma empresa que pode ter fechamento de capital. Isso tudo a gente vai falar lá dentro do nosso workshop, e a gente vai trazer esse gráfico aqui para vocês de novo, tá? Inclusive, essas outras empresas aqui que estão fechadas, a gente vai abrir também no workshop. Então não deixe de se inscrever lá embaixo, porque a gente vai fazer isso em alguma das lives lá dentro do workshop. E por fim, eu queria aproveitar que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem ali embaixo se vocês têm alguma dessas empresas, tá? Eu peguei e selecionei aqui as empresas que têm margem de segurança de 60% abaixo do valor intrínseco, tá? Então comentem ali embaixo se vocês têm alguma dessas empresas. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. O vídeo de hoje ficou um pouquinho menor do que o normal do vídeo de sábado, mas eu acho que a gente conseguiu passar tudo que a gente queria falar sobre esse assunto aqui. Espero que vocês tenham gostado. Bom final de semana para vocês. Abraços, bons investimentos e nunca se esqueçam, construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.